Olá, boa noite. Boa noite a todos. Tudo operacional. Boa noite aqui no Facebook, no Insta. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão da ecologia educacional. Nós estamos a recomeçar estas reflexões, não é assim? Tivemos um período de reflexão interna, não é? Que é necessário, que é muito necessário. E agora, neste mês de setembro, voltamos aqui às nossas reflexões, que vão ser reflexões semanais. Todas as quintas, quero-vos trazer, da parte da ecologia, um assunto para nós refletirmos sobre educação. Ou em forma de live, ou em forma de vídeo. O que importa é nós estamos aqui nestas quintas-feiras a pensar um pouco sobre educação e aquilo que nós podemos transformar, ressignificar. Porque há realmente muita coisa boa e muita coisa ainda melhor que podemos fazer na educação, seja ela a educação parental, seja profissional, ok? Seja a educação na relação entre pais e filhos, seja na relação de alunos e profissionais de educação. Sabem que a ecologia nasceu exatamente com esse objetivo. Para quem não conhece a ecologia é realmente um programa de formação. De formação para quem? Para todos os adultos que se relacionam com crianças e com jovens. E porquê? Porque eu sou mãe, eu sou profissional de educação e eu senti uma imensa necessidade de aprender sobre comunicação com adultos. E isso teve um impacto gigante na relação com as crianças ao meu redor, tanto enquanto mãe como profissional de educação. E essa melhoria, não é? Essa transformação na minha comunicação, passando pela minha comunicação interna, começou a ser também vista por outras pessoas. E foi aí que começou a ecologia, quase que numa brincadeira de partilhar aprendizagens que eu ia tendo, mas que realmente começaram a impactar outras pessoas. E se nós aprendemos algo que melhora em muito a relação com uma criança, se melhora em muito a nossa comunicação com os outros adultos, por que não saber mais sobre isso? Por que não experimentar estas novas técnicas? Não quer dizer que sejam novas em termos de tempo, porque realmente já não falamos na ecologia, falamos de alguns temas que já foram abordados por outras pessoas, não é? Ninguém está aqui a inventar nada. O facto é que nem sempre as ferramentas que provém assim sucesso, não é? Que nos permite ter sucesso, nem sempre são faladas na educação. Nós esquecemos aqui um bocadinho de educação e pensamos que a educação está só virada para os conteúdos programáticos. E a educação não é só isso. A escola não é só isso. Ainda hoje estava a falar com uma colega do primeiro ciclo, que efetivamente o objetivo da escola é transmitir conhecimentos. Mas esses conhecimentos não são só os conhecimentos académicos. Existe depois, assim, uma ecologia de conhecimentos que o ser humano necessita e que também é a escola que tem como objetivo partilhar, a par da família, a par da sociedade. Então, nós não podemos achar que a educação é algo estanque e cada um nos seus blocozinhos. Não. A educação é uma ecologia e dentro dessa ecologia muitos contextos estão englobados. Então, a ecologia é isto. É um programa de educação sobre comunicação para todos os adultos que se relacionam com crianças e jovens, ok? É um programa de formação. Claro que eu sou educadora, não é? E claro que eu tenho imensas atividades para fazer também com crianças e com jovens e para começar desde cedo a incutir esta consciência da tua comunicação, esta consciência e este hábito de utilizar a tua comunicação interna para te conheceres melhor. Logo, tens uma consciência sobre as tuas capacidades, tens uma consciência sobre as tuas habilidades e sobre os teus pontos cegos. E vamos trabalhar sobre isso. Então, também é feita para crianças e jovens. Mas eu gosto sempre de frisar isto, que é importante o adulto ter noção que quem está nesta profissão, quem se relaciona com crianças e jovens, necessita de manter atualizados os seus conhecimentos. E a ecologia ajuda-te nisso.
Bora lá então, começando aqui com esta introdução, para quem já não se lembrava do que era ecologia, não é? Começando aqui nesta introdução, o que é que eu vos trago hoje? Nós estamos ainda em setembro, e mesmo que, para quem não tem crianças já na escola, ou para quem não tem conhecimento de criança nenhuma ou de jovem nenhum, não é? Não faz parte do seu leque de pessoas, digamos assim, setembro é sempre recomeço, é sempre uma altura em que voltamos das férias, em que tudo recomeça novamente, os nossos horários, trabalho, enfim. Não é só em termos de escola, mas realmente setembro é o recomeçar de muita coisa. E aquilo que eu vos quero trazer é exatamente esta visão sobre o recomeço de setembro. E que em setembro, neste recomeçar, é necessário uma das ferramentas que na educação é essencial, é a base de tudo, que é a observação. E é isso que eu vos trago hoje. O tema hoje é o poder da observação. Neste setembro mágico, não é? De recomeços, sejam eles quais forem, é necessário que nós tenhamos a consciência de que é a observar que nós podemos conhecer o meio, conhecer a pessoa que está à nossa volta e poder atuar sobre isso. Então, não é só sobre ou para a educação. Em todo o meio, em todo o sítio onde estás, em qualquer contexto em que te propuseres estar pela primeira vez ou recomeçar, é necessário observares o que está à tua volta. Então, não é... Por isso é que eu gosto muito destas temáticas e quando falo em relação à educação, tudo é educação. Mesmo quando tu vais começar num novo emprego, num novo sítio, apesar de ser a mesma profissão, mas é um novo contexto, são novas pessoas, é um recomeçar, é necessário o quê? Observares. Observares. Então, não é só um tema para a educação, mas é um tema essencial para ser usado e falado na educação. E é esse o tema que vamos falar hoje. E antes de falarmos, vamos aqui às novidades, não é? Vamos ver o que é que vai acontecer na ecologia. Vamos já falar do mês de outubro, está bem? Porque o mês de setembro realmente está a ser dedicado ao curso de Educador Consciente, que estou muito contente com as minhas queridas formandas, que são umas meninas muito interessadas, meninas, não é? Há ali idades, vamos a ver isso no outro dia, desde os 23 até aos 50 e tal anos, temos ali toda a faixa etária, e ainda bem que assim é, porque mais uma vez mostra que a ecologia está mesmo apta para falar com todas as pessoas de qualquer faixa etária. Isso é muito bom, mostra-me que estamos no caminho, não é assim? É isto, é uma forma de nós percebermos que estamos no caminho certo. No caminho certo para ajudar e para fazer algo em relação à educação. Então, quando estamos aqui em setembro, continuamos na formação de Educador Consciente e vai começar até a primeira ou segunda semana de outubro, mas depois em outubro temos vários eventos, não é? Várias situações aqui com a ecologia. Uma delas é no dia 26, a ecologia vai estar no segundo fórum da ACC, no dia 26, na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro. Vai ser um dia dedicado ao desenvolvimento pessoal. Vai lá estar vários convidados, agora estou aqui tentando lembrar de nome. A Isa Minatel vai lá estar, o Dr. Alfredo Leite vai lá estar, todo o pessoal e todo o membro da ACC que trabalha nesta área de desenvolvimento pessoal e humano, educação também, então a ecologia está também presente. Vamos apresentar o nosso segundo livro que fazemos em conjunto, ou seja, alguns membros da ACC fazem um livro em conjunto este ano, Não Tenhas Medo do Escuro, do qual eu também estou lá. Então vai ser um dia muito, muito bom dedicado ao desenvolvimento humano. O link para a inscrição, para escolheres o que queres, porque há o bilhete online, o bilhete presencial, há com almoço, há sem almoço, então podes escolher a opção. Não te esqueças, é da data 26 de outubro, o segundo fórum da ACC, ok? Vais aqui à ACC ou vais aqui aos meus stories que está lá o link. Logo a seguir, no dia 27, a Ecologia está a organizar uma formação com a Isa Minatel. A Isa está cá em Portugal, vai estar nesta semana
essa semana de outubro vai estar em Portugal e logo a seguir, no domingo, dia 27 de outubro, vai estar no Montijo a dar uma formação o dia inteiro, uma formação com a Isa Minatel, uma pedagoga que nos fala sobre a disciplina do equilíbrio e ela está a partilhar esta sua disciplina depois de muitos anos já a estudar sobre educação também, muitos anos dedicada a esta relação entre o adulto e a criança, e ela desenvolveu uma disciplina do equilíbrio que nos mostra a nós adultos uma forma equilibrada de nos relacionarmos com o jovem, com a criança. Então, dia 26 no Barreiro, dia 27 no Montijo, 2 dias em que a ecologia vai estar presente a marcar diferença na educação em Portugal. Mais coisas. Dia 30 e 31 de outubro, online, a ecologia vai estar onde? Na APEI. Eu falo sempre com muito carinho da APEI, porque, sendo uma apaixonada pela educação de infância, a APEI é ainda, não é? E ainda bem que é, a associação maior de educação de infância. E é com muita honra, muito prazer que a ecologia está na APEI a permitir e a transmitir esta transformação e esta formação sobre comunicação. Então, na APEI fico sempre muito contente porque falo com muita alegria. A ecologia está na APEI a falar de quê? De programação neurolinguística. E no dia 30 e 31 de outubro vou estar online na APEI. Se todos estes links das inscrições e tudo mais, vais aqui ao meu link das redes, tanto do Face como no Insta, e encontras lá tudo, tá? Então, informações passadas sobre o mês de outubro, tudo passado. Vamos então à nossa temática de hoje. Observação, foi isso que eu vos trouxe, certo? É disso que vamos falar hoje. Porque a importância da observação. O adulto precisa de observar para conhecer o espaço onde está, para conhecer as pessoas que têm à sua volta. A autoobservação é necessária exatamente para que nós conseguimos conhecer, perceber o que é que podemos, não podemos fazer no sentido de termos que aprender para saber fazer, sabem? Este autoconhecimento acontece com uma autoobservação. E muitas vezes nós temos uma dificuldade de nos auto-observar. E nós podemos treinar isso, ok? Podemos treinar isso. E uma das formas de treinar esta auto-observação é começarmos a observar o contexto e o outro. Mas também é preciso treino sobre isso, ok? E também é preciso treino sobre isso. E aquilo que eu vos queria trazer hoje é realmente percebermos porque é que é tão difícil o adulto observar. Por que razão é que o adulto tem esta dificuldade de utilizar a observação como uma ferramenta útil de conhecimento humano? E aquilo que eu tenho vindo a estudar, tanto Maria Montessori, como através da programação neurolinguística e através da comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, aquilo que eu começo a perceber é que realmente a dificuldade do adulto em observar está em primeira instância. Eu tenho aqui 3 pontos para vos falar destas dificuldades. E a primeira, aquilo que me vem logo assim à cabeça e ao coração, é o facto de nós termos dificuldade de observar sem julgar. Nós podemos observar, ok? Mas quando observamos, as nossas lentes estão tão sujas, digamos assim, tudo aquilo que achamos, o nosso achismo, as nossas crenças e aquilo que achamos que devia ser e que não é, e que todo o mundo devia fazer como nós fazemos e porque nós é que estamos corretos. E há uma tendência muito elevada para, rapidamente, ao observar, julgar o outro. Okay? Quando observamos, estamos automaticamente a criticar aquilo que o outro está a dizer ou está a fazer. E essa dificuldade em não julgar não nos permite observar verdadeiramente. Só estamos a ver, não estamos a observar. Okay? Isto é uma das primeiras causas, tá? É uma das primeiras causas para esta dificuldade em utilizar a observação. A outra é nós temos uma grande dificuldade de estar invisível, nós adultos.
Quando estamos verdadeiramente a observar um contexto, ou uma criança, ou uma turma, ou uma situação com várias crianças em que elas estão a relacionar, nós temos dificuldade, nós adultos temos dificuldade em estarmos invisíveis, sabem? Quando estamos a observar verdadeiramente algo, nós não precisamos de nos sentir ali presentes, nós temos que estar presentes na observação, não em ser. Isto é um bocado complexo estar a falar desta forma, mas quando estamos a observar alguém ou algo, não é que nós deixemos de existir, que isso não acontece, mas a nossa intenção não é de nos mostrarmos ali, é pura e simplesmente observar o que está a acontecer. É estarmos ali para analisar de forma imparcial, de forma clean, limpa, aquilo que está a acontecer. Nós não estamos preocupados se nos estão a ver ou se não estão a ver, ou se fazemos uma careta ou se não fazemos uma careta, ou se dizemos alguma coisa. Não. Estamos invisíveis. Nós estamos pura e simplesmente a observar. E porquê que nós temos esta dificuldade em estarmos invisíveis para poder observar com profundidade? Está assim ligado à terceira e última variável, que é termos uma necessidade de mostrar trabalho. Temos uma necessidade de nos sentirmos úteis na relação ou na situação com a criança. Então nós temos sempre que intervir. Nem que seja para mostrar que estamos ali, nem que seja para mostrar que sabemos fazer, nem que seja para mostrar que a criança está errada e que nós estamos certos. Nós temos que mostrar que somos importantes. E não tem nada, não teria nada de errado, digamos assim, nada de mal, se isso depois não interferisse com a relação com a criança e não interferisse com o próprio conceito que a criança vai assimilar de si próprio. Quando nós estamos a observar um grupo de crianças a brincar, e se por alguma razão vamos interromper, intervir, só porque as crianças estão a discutir entre si, ou porque uma delas ficou muito brava, amuou, e nós vamos intervir. Então, mas o que é que se passa? Porquê que estás assim? Estás a chorar do quê? E atenção que eu não estou a dizer para o adulto não intervir em caso de andarem à batatada. Estou a falar de situações mais sérias, ok? Não estou a dizer para não interferirem. Aquilo que eu estou a dizer é que, na grande maioria das vezes, certas situações pontuais em que as crianças estão a discutir, um diz que é assim, o outro diz que é assado, permitir que as crianças consigam resolver essa situação dá à criança um sentimento de crescimento, ok? Elas conseguirem entre si, desatar os nós da relação. Se o adulto está constantemente a intervir, a criança não vai aprender a relacionar-se com os pares. Se o adulto está constantemente a avisar, olha que vais cair, olha que o chão está molhado, olha que não sei... A criança não cresce de forma harmoniosa no seu sentido de ser pessoa. Porque vai estar sempre um adulto a dizer como se faz, quando se faz. Então, o problema da intervenção do adulto deste sentimento de não conseguir estar quieto, calado, não é? Em relação à sua observação, o problema está aí, no impacto que tem no desenvolvimento da criança e do jovem. Ok. Falei-vos destas 3 variáveis e como eu costumo falar aqui na ecologia, não venho só aqui, como nós costumamos dizer, a dar bitites sobre educação, nem pouco mais ou menos. Eu quando vos falo de alguma coisa que eu sei que nós podemos corrigir, porque senti na pele, fui estudar e fui praticar, trago-vos exatamente exercícios para nós percebermos, então, como podemos observar, ok? Como podemos observar, apesar destas variáveis que eu vos falei. Não conseguir não julgar, ter esta necessidade de nos mostrar, ou seja, não conseguirmos estar invisíveis, e esta terceira, não é? Que é o querer mostrar trabalho. Então, como é que nós podemos, o que é que nós podemos fazer para exercitar e colmatar estas variáveis? E é isso que eu vos trago também hoje.
Então, bora lá. Primeira, não julgar. O não julgamento prende-se com o facto de nós nos esquecermos, ok? Que realmente a nossa vida mais ninguém tem. A nossa forma de pensar mais ninguém tem. E é isto. Cada um dos seres humanos que existe nesta Terra não pensa de forma igual. Pode ter temas que possam conviver, ok? Pode existir formas, valores, e por isso é que existem amigos, amizades, relacionamentos, não é? Casamentos, enfim. Porquê? Porque as pessoas se juntam porque têm em comum esta linha de pensamento, esta linha de sentidos. Está tudo bem. Mas o facto é que nós somos muitas pessoas que têm vidas completamente diferentes, crenças, têm valores, têm experiências de vida diferentes umas das outras. E no nosso contexto familiar, no nosso contexto profissional, não é diferente. Não é por sermos primos, irmãos ou crianças que pensam de forma igual à nossa. Então, quando nós estamos a observar uma criança, quando nós estamos a observar um grupo de crianças, este pensamento tem que vir outra vez à nossa memória, que é, estas crianças têm a história de vida das suas famílias. Estas crianças têm uma forma de pensar que é diferente da minha. E ainda bem que o é. Não somos todos iguais. E isto parece um bocado clichê, mas é a pura verdade. Nós temos ideias parecidas, concordamos com algumas coisas, mas o facto é que cada um pensa à sua maneira. E é assim. E é desta forma que acontece a evolução. Então, para nós treinarmos este não julgamento, é exatamente lembrarmos disto. Que é cada cabeça sua sentença. Cada um pensa de uma forma diferente. E porquê isto? Porque realmente eu e a outra pessoa temos exatamente o mesmo valor de ser pessoa. E lembrem-se, uma criança é uma pessoa. E essa pessoa vai pensar de forma diferente. E está tudo bem. Então, quando eu estou a observar, qual é que é a utilidade de eu estar a criticar aquela ação ou aquela situação? Não há utilidade nenhuma em estar a criticar ou a julgar. Se eu estou só a observar, se eu tiver dúvida sobre alguma coisa, eu posso ir ter com a pessoa e perguntar. Se eu estou a ver que alguma coisa está a acontecer e que não está a ser útil, como por exemplo estar a danificar algum material, estar a magoar alguém, está-se a magoar ela própria, então sim, eu vou intervir e vou perguntar o que é que se passa. Agora, nem sempre isto está a acontecer. Não é? Então, para quê? Não há utilidade em julgar. Porque realmente todas as pessoas têm uma forma de ver as coisas de forma diferente. E é isto. E somos assim. E por sermos assim é que evoluímos enquanto espécie. Ok? Este é um dos exercícios para nós treinarmos este não julgamento. Ok? Para nós termos este exercício em mente, que é cada um de nós tem o seu modo de ser e o modo de pensar. Para a segunda variável, não é? A segunda variável falava sobre o não conseguir ser invisível, certo? Bora lá. Como é que nós podemos treinar esta nossa invisibilidade quando estivermos a observar uma criança? Nós vamos treinar o pensamento, não é? Sobre a nossa intenção ao estarmos a observar. Quando nós estamos na nossa profissão, quando nós estamos com a nossa turma, com o grupo, seja como for, quando nós estamos com o nosso filho no parque, com ele a brincar, qual é a nossa intenção quando estamos com aquela criança, com aquele jovem? E que estamos a observá-lo, a brincar, a trabalhar, a fazer algo. Estamos pura e simplesmente a observar. Ok, qual é a nossa intenção? Eu quero saber como é que ele se relaciona, eu quero observar como é que ele já sobe os degraus do escorrega, eu quero observar como é que eles estão todos ali a jogar a bola, eu quero observar como é que eles vão estruturar as regras do jogo. Qual é a minha intenção? E porquê que esta pergunta tem que ser feita, não é? Esta conversa interna deve ser feita para nos ajudar exatamente a focar no objetivo, que é a observação, essa análise sobre aquilo que está a acontecer. Então, quando nós focamos nesse objetivo, nós esquecemos-nos que estamos lá. Então, não há essa preocupação de aparecer, ou de intervir, ou de mostrar que sabemos. Nós esquecemos-nos que somos o adulto
mandão, não é? O supra-sumo da coisa, e focamos só na observação que queremos fazer sobre a criança, sobre o grupo. Então esta pergunta, não é, que nós fazemos a nós, não é, esta conversa interna, de mim para mim, ajuda-me a focar no objetivo que eu quero ao observar aquela criança e aquele jovem. Então isto, como eu costumo dizer aqui, não é uma questão de ser receitas, é uma questão de ser sugestões, serem estratégias que vocês podem utilizar. Se efetivamente acharem que a observação é algo de útil, e nós já vamos falar daqui a pouco sobre isso. A terceira, não é? A terceira sugestão para colmatar a terceira variável, que era essa necessidade de sentir, de mostrar trabalho e de mostrar aos outros que eu estou a intervir, que eu estou a ajudar a criança e que eu estou a dar sugestões. Ora bem, um adulto que tenha plena consciência do seu conhecimento em relação àquela faixa etária. Um adulto cuidador, ok? Seja ele qual for, que tenha plena noção do nível de desenvolvimento daquela criança, daquele grupo. O adulto que estuda e que vai se estudando sobre a faixa etária, sobre novas aprendizagens, sobre novas estratégias. É um adulto que vai saber argumentar quando alguém vier questionar sobre alguma coisa. Então, uma das formas de nós colmatarmos esta variável que não nos ajuda a observar, que é esta necessidade de querer mostrar serviço, por isso simplesmente é uma questão do adulto trabalhar a sua confiança e a sua habilidade em relação à educação. E isto não é só para os profissionais de educação. Ok? Eu bem sei que não existe ainda, estou a pensar nisso, cursos para pais e para mães, mas o que é necessário é que uma mãe e um pai que vejam e que leiam bons livros e estudem bons pedagogos que falem sobre educação e que falem sobre esta faixa etária em relação ao seu filho, é uma mãe e um pai que, por exemplo, num contexto em que a criança tem assim alguns momentos de desespero e que se atira para o chão, é uma mãe e um pai que não vai sentir vergonha e não vai ficar envergonhado com os olhares. Porque é um pai que sabe que aquela criança não tem outra forma de comunicar, não é? Pequenina ainda, que não tem outra forma de dizer assim, não, eu estou chateada e não quero me ir embora. Levando para o profissional de educação, um profissional de educação que todos os anos tem formações, que se atualiza em relação à faixa etária que lhe vai calhar nesse ano, que conhece todo o seu grupo e todas as suas habilidades e pontos cegos, que conhece ali de forma individual, não é? Que consegue chegar a cada um dos seus alunos de forma personalizada. Esse adulto não vai ter necessidade de mostrar serviço a quem quer que seja, porque ele confia em si, confia na sua habilidade de ser um docente, no mínimo excelente. E quando eu falo de docente, falo dos não docentes, igual. Qualquer profissional de educação que está com um jovem, uma criança, de qualquer idade, o grupo ou a turma, se estuda sobre aquele grupo e sobre aquela faixa etária e sobre o desenvolvimento daquela criança, daquele jovem, é um adulto que, independentemente daquilo que as pessoas possam vir argumentar ou que possam vir a questionar sobre o seu trabalho, até não fizeste o placar está vazio, não tens ali trabalhos. Não. Eu estou a observar o meu grupo de crianças. Não, nós estamos a fazer jogos. Jogos não se podem pôr em placares. Não há necessidade de andarmos aqui todos a correr atrás das fichas e dos papéis, só para mostrar trabalho. Ok? Claro que isto vai para outra área. Tá bem? Vai para a área das direções, daquilo que é obrigatório fazer, enfim. Mas um profissional que tenha a plena noção, consciência da sua capacidade em relação àquele grupo, àquela faixa etária, que estuda sobre isso, que vai pesquisar, que vai se atualizar, é um adulto que, ao observar o seu grupo, a sua turma, não vai intervir.
Porquê? Porque ele não precisa de mostrar aos outros trabalho. Não precisa de mostrar aos outros adultos o placar cheio de fichas. Faz sentido aquilo que eu vos estou a trazer? E porquê que eu vos trouxe isto? Porque também eu, neste início de setembro, e depois desta mudança, não é, da educação de infância para a educação especial, também eu estive a observar. E parece, a nível do concreto, não é? Parece que nada foi feito. Não há fichas, não há cá placares, não há... Nada foi feito. E muita coisa foi feita. Muita coisa para o meu entendimento. Muita coisa para o relacionamento entre mim e as crianças que agora estão comigo. E isso não pode ser mostrado num placar. E eu só consegui fazer isso através da observação. E são esses pontinhos. Olha, tenho aqui 3 pontinhos para vos falar das observações que eu fiz este mês que ainda não terminou. E estas observações permitem-me ter uma mentalidade em relação àquilo como vai decorrer o ano, que me vai ajudar. Vai-me ajudar como? A trazer não só mais leveza em relação à minha postura ao estar agora na educação especial, vai-me trazer uma consciência sobre aquilo que eu ainda não conheço tão bem, ok? Que me permite avançar. Então, uma observação sem julgamentos, uma observação invisível e uma observação plena, com a intenção de observar, permite-nos conseguir planear todo o ano, ok? E permite-nos começar a olhar para aquilo que é a base na educação, a base na escola, que é a relação humana. Porque, como eu comecei aqui a dizer no vídeo, a escola tem o objetivo de ensinar, claro que sim. Ensinar não são só os conteúdos programáticos. Tá? Ainda hoje falei isso com uma colega. Então, o que é que eu observei? Três coisinhas, três pontinhos muito interessantes que eu observei aqui neste meu início de ano letivo. Uma das coisas foi, eu agora estou no primeiro ciclo, ok? Desde o primeiro ciclo, desde o primeiro ano até ao 4º ano. Alô, beijoquinha, Júnior. E aquilo que eu observei foi, ao contrário do que aquilo que muitas pessoas falam sobre as crianças que são muito cruéis, as crianças não têm sensibilidade umas com as outras e são muito brutas, ok? Eu senti e eu observei nos recreios, no refeitório, um cuidado em relação às crianças com necessidades específicas. Mesmo sem que o adulto diga nada, no sentido em que a outra criança percebe que aquela criança está a ter ali um comportamento diferente daquele que é o seu, daquele que é o normal em relação às outras crianças, e eles ficam a olhar e até próprios a tentar perceber o que é que se passa. Isto com as crianças que não conhecem, estas novas crianças que chegaram agora, que entraram no primeiro ciclo, no primeiro ano. Os outros mais crescidinhos, claro que já conhecem os outros, não é? os pares. Mas há um cuidado, há uma sensibilidade dentro da turma, que nós vamos também à turma, não é? Ainda bem que é assim, faz parte, certo? O cuidado de ajudar. Tudo bem que esse cuidado foi desenvolvido pelo docente titular, que é o suposto, ok? É isto que tem que acontecer, isto acontece. E isto é possível. E mesmo no recreio, que é o sítio onde as crianças estão mais à vontade, o sítio onde elas estão mais eufóricas e que correm para um lado e correm para o outro, mesmo quando há algum tipo de encontrão, há uma paragem para... espera aí, estás bem? Queres ir brincar? Mesmo quando a criança do outro lado não responde. Isto foi o que eu observei neste início de setembro. E isto é muito lindo de ver. Que a criança consegue fazer uma observação em relação aos seus pares, se calhar até com mais facilidade do que o próprio adulto. A criança não julga. A criança aprende a julgar com o adulto. Okay? Outra coisa.
Outro ensinamento que aqui a minha observação me trouxe foi do facto de eu, sendo educadora de infância, tenho em mim a prática do lúdico e que essa ludicidade é muito útil na educação especial. É muito útil porquê? Porque a criança é através do som, da brincadeira, do sentir, do estar lúdico, que nós conseguimos muitas vezes trazê-la para nós. Quando a criança está no seu mundo, não é? Está no seu, nas suas próprias brincadeiras internas, que nós não conseguimos às vezes chegar. E é através de uma brincadeira, isso é muito bonito de ver, porque vai mais uma vez vincular aquilo que eu muito defendo, que é qualquer profissional de educação, e agora os professores do secundário e vão se chatear comigo, mas eu acredito profundamente que todos os profissionais de educação, todos os docentes, de todos os níveis de ensino, deveriam ter como base a educação de infância. Exatamente para terem dentro de si esta ferramenta fundamental que é o lúdico. O lúdico. E é através do lúdico que nós chegamos a muitas crianças, a todas as crianças. Umas são mais sérias, outras são mais brincalhonas. Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar de nós conseguirmos, através de coisas simples, chegar a grandes conhecimentos. De coisas simples, como uma história, uma música, chegarmos a grandes aprendizagens. Isto é o lúdico. Ok? Então, eu observei exatamente isto. E agora a terceira, que eu acho que é a grande lacuna do nosso sistema. Claro que muitos de vocês já sabem, não é? Eu, de repente, passei a ser a professora João. E se eu ao início dizia, não, mas eu sou educadora. Mas ninguém chama educadora, João. Professora João. Ó professora. Eu, uou. Porquê que há esta diferença? Porquê que há esta mudança de estatuto? Porquê que há estatutos na educação? Se todos trabalhamos para o mesmo. Porquê que um professor do ensino superior ou do ensino secundário é mais do que um educador na infância? Ou do que um professor de primeiro ciclo? Porquê que há estas diferenças? Estas diferenças são feitas por nós, adultos. E se são feitas por nós, adultos, também podem ser por nós, desfeitas. Eu continuo a ser a educadora Maria João. Eu continuo a ser a educadora. Mas, de repente, parece que subi de estatuto. Sendo que eu continuo a ser a mesma pessoa e, neste momento, vou levar os ensinamentos da educação de infância para a educação especial. Porquê que há estas diferenças? Porquê que há estes níveis entre docentes? Não tem a mínima razão de ser. Não tem a mínima razão de existir. E foi através da observação que eu percebi isso na prática. Aquilo que eu já sentia, não é que eu já percebia, mas estou a sentir na pele, foi através da minha observação. E era isso que eu hoje vos queria trazer sobre a importância da observação na educação. Sendo que a educação, quando vos falo sempre na vertente parental e na vertente formal. Eu não consigo dissociar uma da outra. Eu sei que cada uma tem os seus objetivos, mas nós trabalhamos no mesmo, que é o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento humano. E é isso que a ecologia hoje vos traz, ok? A potência da observação, aquilo que dificulta o adulto de poder observar de forma plena e sugestões para realmente treinarmos esta nossa observação utilizando esta ferramenta para nós conhecermos uns aos outros e para também treinar esta auto-observação e assim treinarmos o nosso desenvolvimento, o nosso autoconhecimento. Espero que tenham gostado. É preciso ter tempo, é verdade, sim senhora, mas até o tempo da observação pode ser curtinho. Ok, Sheila? O tempo da observação não é preciso ser uma tarde, uma manhã, 30 minutos, não.
Muitas vezes podemos observar durante 5 minutos, durante um pedacinho de tempo, mas que essa observação tenha a intenção, seja uma observação sem julgamento. E é isso que eu vos trago hoje aqui nesta reflexão da ecologia. Desejo-vos uma excelente semana. Vamos nos encontrar para a semana, sempre às quintas-feiras. E agora quero que, se te fizer sentido, partilhes esta live para mais adultos, para que mais adultos conheçam a ecologia e, com isso, mais crianças e jovens tenham um relacionamento maravilhoso, harmonioso com os seus pares e com outros adultos. Um beijinho grande, fiquem bem e até para a semana.